Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Hoje é um dia muito agitado em Brasília, marcado por vários eventos, entre eles a posse de 513 deputados. O presidente da Câmara, Arthur Lira, leu o compromisso dos parlamentares. Após a leitura, eles foram chamados e, de pé, ratificaram o juramento. Os deputados foram chamados por estados. A sessão da Câmara precisou ser interrompida porque Benedito de Lira, que é pai de Arthur Lira, passou mal. Lira acionou o departamento médico da casa e foi acompanhar a situação. A sessão ficou suspensa por cerca de 15 minutos e depois os trabalhos foram retomados. E além dos deputados, 27 senadores também tomam posse hoje em Brasília. Todos os novos parlamentares já chegam com uma importante missão, a de escolher os presidentes das casas. Vamos conferir quem são os candidatos na disputa pela cadeira presidencial da Câmara e do Senado. Os parlamentares eleitos em 2022 e que assumem o posto definem por meio de votação secreta a composição das novas mesas diretoras da Câmara e do Senado, que têm competência de dar andamento às funções das casas legislativas pelos próximos 2 anos. Além das presidências da Câmara e do Senado, outros cargos estão em disputa. Devem ser escolhidos os nomes para a primeira vice-presidência, segunda vice-presidência, 4 secretarias e 4 suplências. Para a Câmara, Arthur Lira, atual presidente da Casa, tem o apoio da maioria dos deputados. Chico Alencar se candidatou ao cargo na tentativa de marcar oposição contra Lira e Marcel Van Hatten também deve apresentar seu nome. Para um candidato ser eleito, é necessária a presença de 257 deputados. Para vencer em primeiro turno, o candidato precisa dos votos da maioria absoluta dos parlamentares presentes. Se for necessário, é realizado um segundo turno de votação entre os 2 mais bem votados. Quanto maior o bloco ou partido, maior também deve ser o número de cargos na mesa diretora. Esses blocos valem inclusive para a distribuição das presidências e para a composição das comissões pelos próximos 4 anos. Cada parlamentar escolhe os 11 cargos da mesa diretora na urna eletrônica. A votação é secreta. Já no Senado, há 3 candidatos disputando a presidência. Rodrigo Pacheco, candidato à reeleição com o apoio da base do presidente Lula. Na oposição está o senador eleito Rogério Marinho e o senador Eduardo Girão, autodeclarado independente. Para vencer a disputa, é necessário ter a maioria absoluta dos votos, ou seja, 41 dos 81 possíveis. Se não houver maioria na primeira votação, serão realizados novos turnos com os 2 mais bem votados, até que um deles consiga a adesão da maioria. O ano judiciário começa hoje com previsão de muito trabalho pela frente. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior Eleitoral já retomam os julgamentos em plenário presencial. Antes disso, acontecem as sessões de abertura. A primeira foi a do Supremo Tribunal Federal. Na sessão solene de abertura do ano judiciário de 2023, que contou com a presença do presidente Lula, a ministra e presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, fez um discurso destacando a importância da democracia e da Constituição Federal. Após o ato de 8 de janeiro, que destruiu o plenário da Corte Suprema do país, esta foi a primeira vez que os ministros entraram no local, agora totalmente reformado. Rosa Weber garantiu que os responsáveis vão ser punidos com o rigor da lei. Em nome do Supremo Tribunal Federal, que uma vez erguida da justiça a clava forte sobre a violência cometida em 8 de janeiro, os que a conceberam, os que a praticaram, os que a insuflaram e os que a financiaram serão responsabilizados com o rigor da lei. A presidente do STF garantiu também que o espaço físico foi destruído, mas esses atos violentos não vão intimidar aqueles que defendem a justiça. A inspiração que anima as estruturas concebidas pelo gênio
de Niemeyer, assim como os valores que informam a atividade jurisdicional desta Casa, jamais serão atingidos ou subjugados pela barbárie. Nem pela barbárie seus juízes se sentirão intimidados. Além do STF, as sessões de abertura do ano judiciário também acontecem no Superior Tribunal de Justiça, que é responsável pelo julgamento de ações penais contra autoridades com foro, como governadores e desembargadores, e também por decidir questões divergentes entre os demais órgãos julgadores. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral começa as atividades do ano realizando uma sessão extraordinária para discutir, entre outros assuntos, as listas tríplices. Começou a valer hoje a redução no preço do gás natural vendido às distribuidoras, anunciada pela Petrobras em janeiro. Mas, atenção, a mudança não atinge o valor dos botijões de gás. A partir desta quarta-feira, o preço do gás natural acordado em contratos com as distribuidoras terão redução média de 11,1% em reais por metro cúbico. Os valores são válidos para o gás transportado e distribuído por dutos. O gás natural é a matéria-prima do gás de cozinha encanado e é fonte de energia para diversos setores da indústria. Mas a redução não se refere, entretanto, ao preço do botijão de gás, que tem como valor de referência o GLP. A empresa explica que os contratos com as distribuidoras são atualizados trimestralmente, com base na variação dos preços do petróleo e do dólar. No trimestre móvel, entre novembro e janeiro, o petróleo recuou 11,9%, enquanto o dólar teve uma leve desvalorização de 0,2%, o que explica a queda no valor do gás natural. Autoridades australianas localizaram a cápsula radioativa que continha césio-137. Apesar de ser um objeto menor que uma moeda, continha radiação suficiente para provocar diversas doenças. Autoridades informaram que a pequena cápsula radioativa com césio-137 que caiu de um caminhão em uma rodovia desértica no estado da Austrália Ocidental no mês passado foi encontrada. A cápsula é um cilindro prateado de 8 por 6 milímetros, mas que as autoridades afirmam conter césio-137 suficiente para causar doenças agudas provocadas pela radiação. Depois de uma busca por centenas de quilômetros durante 6 dias ao longo da rodovia, a minúscula cápsula foi encontrada na beira de uma estrada deserta ao sul da cidade de Newman, perto da mina de onde saiu. Autoridades agora trabalham para remover o objeto e transportá-lo para um local seguro. A cápsula desapareceu de um caminhão que saiu de uma mina localizada a 1.400 quilômetros do destino final, a capital estadual Perth. A empresa Boeing entregou ontem seu último avião 747. O modelo conhecido popularmente como Jumbo democratizou o transporte aéreo ao ser o primeiro a conseguir transportar quase 500 pessoas. Num balanço, foram 5 décadas de história e mais de 1.500 unidades vendidas. O avião que democratizou o transporte aéreo transportou presidentes dos Estados Unidos e se distinguiu por sua corcova na parte frontal da fuselagem. Milhares de atuais e antigos funcionários, clientes e fornecedores da fabricante de aeronaves assistiram à entrega do avião, um cargueiro 747-8, com as cores azul e laranja da companhia Atlas Air, na fábrica de Everett, no noroeste dos Estados Unidos. A Boeing vira uma página importante da aviação civil ao deixar de fabricar o avião mais de 50 anos depois de seu primeiro voo e da construção de 1.574 exemplares. Graças ao seu tamanho, alcance e eficiência, o 747 permitiu que a classe média se aventurasse para fora da Europa ou dos Estados Unidos, com passagens cada vez mais acessíveis, mesmo durante a crise do petróleo dos anos 70. A história do 747 começou na década de 60, quando o transporte aéreo se popularizou e os aeroportos tiveram de enfrentar um aumento do tráfego. A pedido da Panam, a Boeing decidiu construir um avião que pudesse transportar muito mais passageiros. E essa edição fica por aqui. Você acompanha mais informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá.